Mais uma vez, mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico. Hoje vamos estar falando sobre José. José, conhecido como José do Egito, para separar um pouquinho de José de Arimateia, José, marido de Maria, né? Então, José do Egito, filho de Jacó, ou de Israel. Já era Israel, assim chamado Israel, quando José foi separado dele, neto de Isaac, bisneto de Abraão, o amigo de Deus. Como eu estava falando no estudo passado, quando você olha a vida de Jacó, ou Israel, você vê que só no finalzinho ele se converte de verdade. A gente vê que ele ainda exercia bastante autoridade, de certa maneira, sobre os seus filhos, mas, pelo que tudo indica, os seus filhos e também a sua esposa, que ele tanto amava, Raquel, não se converteu de verdade. Jacó se converteu de bem feito levantamento. Se eu estiver errado, você que conhece mais do que eu, me perdoe. Mas, quando a gente fala no final da vida dele, a gente fala dos 97 anos, quando ele foi chamado de novo de volta, né? Então, mais uns 10 anos, 106, 107, talvez 108, mas ele viveu até os 147 anos. Então, né, 30 e tantos anos sendo fiel ao Senhor. 30 anos, então, é mais do que muita gente consegue ser. Muita gente que tem um encontro com Deus e tem o Espírito de Deus se movendo na sua vida, fica 3, 5 anos e sai da presença do Senhor. Jacó, não. Foi uma caminhada em direção de Deus, a vida dele, apesar de ser um homem que Deus amava. A Bíblia fala que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas dos filhos de Jacó ou Israel, o que tem testemunho bom é José. E era aquele que estava sempre perto do seu pai. Portanto, provavelmente, essa foi a influência grande que fez com que José fosse um homem realmente crente no Deus de Abraão. O que parece é que, nessa época, muitos viam Deus como um Deus entre muitos outros deuses. Nós, hoje, já aprendemos e sabemos que há um só Deus e que não há outro. Mas esse problema de ser um Deus entre muitos outros parece que acompanhou Israel desde essa época aqui até o exílio. Era uma característica do povo de Israel. Invocavam Jeová, ou Yahvé, quando lhes era interessante, e quando eles queriam outras coisas, eles facilmente corriam atrás dos deuses de onde eles estavam. Tanto é que a gente vê que 400 e tantos anos depois, José está falando com a descendência de Israel, que agora é a nação de Israel, e fala para eles: escolha agora qual Deus vocês vão servir. Se é esse que vocês trouxeram escondido e adoraram durante toda a jornada do deserto, se são os deuses aqui da terra, ou se é Jeová que trouxe vocês do Egito. Não, vamos seguir Jeová, que nos trouxe do Egito. Mas você vai ver a história da nação e você vai ver ele se desviando constantemente. A gente vê no livro de Juízes e tudo isso aí, a gente vai ver ciclos. Como assim ciclos? Deus os abençoa, eles prosperam. Na prosperidade, eles começam a buscar outros deuses. Aí Deus manda repreensão, castigo, direção, profetas, eles se arrependem, Deus liberta eles da opressão, prospera. Quando estão prósperos, não precisam mais de Deus,
está tudo bem, eu tenho a minha vida sob controle e faço o que eu quero. Infelizmente, essa é uma característica do ser humano. Não é só de Israel, não. Quantas pessoas servem a Deus enquanto está apertada a coisa? E servem de coração, não é por interesse. Mas aí começam a prosperar, não precisam mais de Deus para nada, porque o dinheiro está na conta, a saúde está no corpo, a família está em casa, tudo bem, tudo equilibrado. Começam a andar segundo seus próprios caminhos. Mas vamos voltar para José. José, então, esse filho especial para Jacó, especial para Israel. Filho muito especial. Muito amado. Por quê? Porque era, como vocês viram no caso de Jacó, o Israel, ele foi enganado. Ele teve que casar com uma mulher que ele não amava, que era irmã da mulher que ele amava. E vieram servas. E aí, naquela disputa, naquela época, de agradar o marido, porque queria ter filho, a que não era preferida. Então, para se tornar preferida, não, eu vou também te dar como esposa a minha escrava, a minha serva, também será sua esposa. Né? Aí outra, opa, eu não estou tendo filho, também a minha serva vai me... E assim foi. Ele acabou tendo, segundo os costumes da época, Deus ainda não tinha revelado como ele queria que as famílias fossem. Ele acabou com 4 esposas. Uma renca de filhos, 12 filhos e uma filha. Mas, durante muito tempo, a sua esposa, aquela que ele amava, aquela que ele quis casar, não teve filhos. E, finalmente, tem o filho que ele tanto desejava com aquela sua esposa amada, José. E esse, então, é o nosso José do Egito. E a gente vê a história dele de Gênesis 37 até o final quase, até o capítulo 50, né? De Gênesis. É onde nós vamos ver a história de José. Alguém extraordinário de fato. E a gente vê pelos acontecimentos que ele não era só filho predileto de Israel ou Jacó. E por causa disso ele era especial aos olhos de Jacó. Mas, de fato, o caráter dele era diferente. A moral dele era diferente. Um dos problemas que José teve é que ele dedurava os irmãos, porque a moral dele era diferente dos seus irmãos. Seus irmãos aprontavam, faziam coisas erradas. Ele falava, papai, o Rubem fez isso. Papai, né? O senhor não sabe o que Judá acabou de aprontar. E Simeão, então. Então, ele contava essas coisas. E os irmãos dele começaram a ficar... Já tem animosidade, porque tinha problemas do tipo assim... você é filho da outra mulher, não é da minha mãe. Papai é o mesmo, mas a mãe é diferente. Então, tinha esses problemas. Né? Mas José era aquele um que tinha uma moral diferente. E, além do mais... seu pai, Jacó, amava ele mais. 37, versículo 4 de Gênesis, diz assim, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Tudo era motivo para ralhar, brigar e tal. Aí, além disso, né? Ele teve sonhos, que na verdade não eram sonhos, eram revelação de Deus. 2 sonhos. Né? E ele contou na sua inocência. José não era bobo, mas ele era inocente, limpo de coração. Não tinha malícia. Contou para os seus irmãos esses 2 sonhos. Né? E aí, primeiro sonho, né? Deixa eu ver aqui se eu acho nas minhas notas aqui. Isso. Gênesis 37, versículos 5 a 11, a gente vê esses 2 sonhos. Diz assim, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais.
E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, provavelmente de trigo, meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Pronto. Meu molho é superior, eu sou superior a vocês. Já tinham dor de cotovelo, né? Ciúmes por causa do pai tratar ele melhor, ou amar mais. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós, por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. A gente vê aqui, né, a origem de problemas, conflitos familiares. Os irmãos não estavam muito felizes com José. Jacó, ou Israel, estava muito feliz. Ele o amava de coração, né? E chegou um momento, também no capítulo 37, que seu pai mandou ele: ó, vai ver onde estão seus irmãos. Estão acampados, né, cuidando do gado, que eles pastoreavam animais diferentes, né? Ovelhas, cabras, quem sabe, vacas, camelos, burros, esse tipo de animais daquela época. Eles estavam longe da onde o pai deles estava. Então falou: José, vai ver como estão seus irmãos. Ao chegar lá, estava procurando num campo, no outro, um morador local falou: não, o que você está fazendo aqui? Não, estou procurando meus irmãos. Não, eles saíram daqui e diz que foram lá para Dotã. Foram lá. E ele foi atrás, e quando eles viram de longe, falaram: está chegando aí o sonhador, vamos matar esse camarada. Aproveitar que estamos longe de todo mundo, longe de papai, vamos matar ele. Mas o irmão mais velho, Rubem, falou: não vamos fazer isso. Vamos dar um susto nele, joga dentro dessa caverna aqui, desse poço, deixa ele lá. Pensando assim: quando os meus irmãos não estiverem perto, eu solto ele. Então, cada um foi cuidar das suas coisas e chegou uma caravana, inclusive de parentes distantes, ismaelitas. Lembrem-se que Ismael era outro filho do bisavô deles. E veio uma caravana que estava indo para o Egito, eles venderam José por 20 moedas de prata. Pelo fato de José você vai ver, a Bíblia, ela mostra os defeitos e os problemas de cada pessoa. A Bíblia não esconde, a Bíblia é um livro que mostra que Abraão deu bola fora, que Isaac deu bola fora, que Jacó deu bola fora. Mas José não deu bola fora nenhuma e foi vendido por 20 moedas de prata como escravo, que era o valor de um escravo naquela época. Valor alto, o escravo nunca foi coisa barata. E por isso e por várias coisas que acontecem na vida de José, as pessoas dizem que ele é uma sombra de Cristo, porque não tem defeito nenhum, porque foi fiel na missão que ele tinha, que era o quê? De resgatar a sua família, não falhou nisso, e pôde fazer isso pelo fato de ser fiel a Deus. E também, né, perdoou aqueles que fizeram mal para ele. Então, por causa disso, muitos estudiosos dizem que José é um tipo ou uma sombra de Cristo. Então, Rubem, para evitar o assassinato, ele não deixa que matem ele. E ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, 37, 21, Gênesis: não lhe tiremos a vida,
Também lhes disse Rúben: não derramais sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Esse era o objetivo. Mas quando ele voltou, estava vendido. Já tinha ido para o Egito. E os seus irmãos falaram: como que a gente se livra disso agora? O que a gente faz? Não, vamos pegar a túnica dele, vamos matar um bichinho, derramar o sangue em cima ali, quem sabe rasgar um pouquinho, maltratar a túnica um pouco, sujar, e vamos levar para o nosso pai e perguntar se essa não é a túnica de José, que a gente achou essa túnica. E aqui começa um dos grandes períodos, que a gente está estudando a vida de José, mas é em paralelo à de Israel. Por 20 e tantos anos, 22, se não me engano, anos. 22 ou 28 anos. A Bíblia fala que Jacó viveu numa tristeza profunda. Porque só quando ele revê seu filho José, diz que a alma de Israel, ou de Jacó, reviveu. E pouco antes disso acontecer, Deus tinha falado com Jacó. Só voltou a falar depois desse episódio. 20 e tantos anos sem Deus falar com Jacó. Período triste da vida dele. Ele não tinha mais sua esposa que amava e também não tinha a José, o seu filho amado. Vendido por 20 moedas de prata, os seus irmãos mentem a respeito dele e ele acaba indo como escravo para a casa de um oficial do rei do Egito, do faraó, chamado, ou cujo título era Potifar. Potifar. Mas ali, com mais ou menos 17 anos de idade, a 18 anos de idade, essa era a idade de José. Jovem de tudo quando aconteceu essa desgraça com ele. Ele começa a trabalhar tão bem, de uma forma tão fidedigna e com tanta inteligência e sabedoria, que ele acaba sendo o escravo de confiança de Potifar. E fez tudo de uma forma muito excelente, a ponto que Potifar, ele não queria mais sequer, ele ficava supervisionando para saber o que ele tinha em casa ou não. Quanto dinheiro tinha, quantos animais tinham, o que foi feito disso e daquilo. Ele não supervisionava mais nada. Por quê? Porque José fazia isso para ele. Ele confiava tanto em José, que José, mesmo jovem, ele cuidava de tudo isso. Só que jovem, transformando em homem, a esposa de Potifar começou a olhar e começou a desejar José. E começou a dar umas indiretas, depois umas diretas, mais diretas. E um dia José estava dentro da casa, trabalhando, e só estava José e a mulher de Potifar. Só os dois. A mulher de Potifar falou: essa é a minha chance. E agarrou ele, puxou ele, vamos. E ele, pernas para que te quero, saiu sem roupa. Porque ela agarrou, não é roupa que nem hoje, que fecha com botão, com zíper, coloca um cinto, que fecha direito e tal. Era aquelas tipo de roupa como vocês imaginam que eram. E ela agarrou naquela roupa, puxando ele, e ele agarrou o caminho e saiu sem roupa da casa da mulher. Aí ela começou a gritar: estupro. Quando chegou Potifar, estava lá aquele clima terrível, a mulher com a roupa do homem: olha aqui, se eu não gritasse, deu certo. Tinha aprontado. Potifar ficou irado. Mas antes disso, o que havia acontecido? José falou: não, eu não posso fazer isso com você. Eu não posso pecar contra Deus, nem contra o meu Senhor,
que tem confiado tudo aqui na minha mão, menos você. Eu posso fazer o que eu quiser com tudo que tem aqui, menos com você. Eu não posso trair a confiança dele. E não posso pecar contra Deus. E aqui a gente vê, então, se você for estudar a vida dos outros filhos de Israel, você vai ver uma diferença de caráter gritante. E explica também porque várias vezes, através da vida de José, mesmo na luta, ele como escravo, toda essa situação, a gente vê uma expressão na Bíblia que diz assim: e a boa mão do Senhor estava sobre ele. Porque ele tinha um caráter excelente e servia a Deus de coração, não só quando tudo estava bom, mas ele servia a Deus apesar de tudo estar ruim. E a forma dele fazer as coisas, ele fazia porque era um servo de Deus. Esse era José. Então foi fiel a Deus. Foi tentado na sua integridade. Os hormônios dele, né? Testosterona lá em cima. Mas foi fiel a Deus. Foi fiel ao seu Senhor. Foi preso por volta dos 20, 21 anos. Você chuta mais ou menos isso aí. A gente vê aqui no capítulo 39, os versículos 19 e 20, diz assim: aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ele ali na casa do cárcere. Eu estava lendo isso aqui esses dias atrás, mas vamos ler o versículo 21 também. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Né? Versículo 3 aqui, do capítulo 40, fala assim: e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Esse aqui me mostrou uma coisa que eu até hoje não tinha entendido, hoje não, esses dias atrás. O que é? Que muito provavelmente José estava preso na própria casa de Potifar. Porque Potifar era exatamente esse capitão da guarda. Então, provavelmente, por isso que facilitou, porque o carcereiro já conhecia José, já sabia da índole de José, talvez já era meio conhecido de José, e aí facilitou ele ter essa confiança em José. Talvez até sabia que não foi José quem aprontou. Né? E ele conquistou a confiança. Isso talvez explique exatamente, né, essa situação toda. Deus já preparou certinho colocar ele na casa de Potifar, que seria ali que, se ele fosse fiel, Deus iria poder colocar ele dentro do palácio de Faraó. Né? Então, a gente vê essa situação, né? É interessante, ó, José era inocente, foi ver seus irmãos, se deu mal, mas Deus era com ele, mas ele se deu mal. José era inocente, foi fiel, fez tudo certinho, mas se deu mal, foi preso. Mas é interessante que tudo isso fazia parte do quê? De um plano de Deus. José se dá mal, fazia parte do plano de Deus, porque se ele fosse fiel, se dando mal, Deus iria poder colocar ele num cargo de confiança, Deus ia tirar ele do cárcere, da aflição dele, e colocar ele lá dentro do palácio de Faraó. Eu sou fiel, só me dou mal, pastor. Né? Então, lá dentro, ele alcançou essa graça. E
chegou a acontecer, deixa eu ver que oração, ainda tem um tempo. Chegou a acontecer que 2 servos diferentes de confiança caíram na desgraça de Faraó, né? Foram presos. Faraó mandou prender os 2. Um era o copeiro e outro era o padeiro. E eles tiveram sonhos na mesma noite que deixaram eles perturbados. E a gente vê isso em Gênesis 40, versículos 5 a 19. E eu vou estar lendo todo esse trecho, afinal de contas, né, estudo sobre personagens bíblicos, e até agora quase não li a palavra. Diz assim, Gênesis 40, versículos 5 em diante. Ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor, né, o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, ou brotos, né? E ela estava como que brotando, na sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Aqui a gente vê 2 coisas, né? Como o copeiro fazia o suco de uva do Faraó, espremendo ali na hora, né? E a segunda é o sonho. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava. Então, do copeiro, vamos para o padeiro. Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam na minha cabeça. E o cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento do Faraó, portanto, aniversário dele, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro e deu seu copo na sua mão, ou na mão de Faraó. Mas o padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José antes, se esqueceu dele. Então a gente vê aqui, passou. Querem saber quanto tempo que ele ficou esquecido lá? Próximo capítulo, 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E aqui, então, a gente vê que por 2 anos, depois disso aqui, o copeiro nem lembrou de José. Ah, tudo bem. Não, o dia que eu ficar bem, eu vou me lembrar de você. Esqueceu de José, né? Mas você vê aqui que, por causa desse sonho, que deu certinho, 2 anos depois, quando Faraó teve o seu sonho, o copeiro se lembrou, falou, mas lá na prisão deu tudo certinho.
E ele falou a esse respeito a Faraó. Versículo 2 do capítulo 41 ao versículo 7. Eis que subiam do rio, esse é o sonho do Faraó. Eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou Cuperumor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro, então sonhamos um sonho. Mais para frente diz assim: e ali estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E aí fala, né? E ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Então, por causa disso, Faraó chama José, versículo 14. Então enviou Faraó, chamou a José. E aí teve que se barbear, tomar um banho, trocar de roupa para poder estar ali. E aí Faraó conta o seu sonho, versículo 15. Versículo 16, então, é a resposta de José, né? Ele fala assim: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então você interpreta, fala: eu não interpreto nada, é Deus que interpreta. Ele conta de novo exatamente das vacas, né, gordas, que são comidas pelas magras, das espigas magras, que são comidas pelas gordas, tal. Versículo 25. E aqui, então, começa, né, a mudança na vida de José. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. Anos, o sonho é um só. Há 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E juntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E aqui, então, ele é colocado como segundo, como vice-rei. E ele, inclusive, o Faraó diz: eu só vou ser maior que você sentado no trono. Você vai cuidar dessa parte aí para mim. E, de fato, José foi
né, teve êxito nisso, e inclusive mudaram o nome dele. Capítulo 41, versículo 35, fala assim: e chamou o faraó o nome de José Zefenate Paneia. Um bom nome para o seu filho, se você quiser, né? E deu-lhe por mulher a Azenate, isso é uma filha, se quiser, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Então aqui começa então essa mudança na vida de José. Inclusive ele tem seus filhos. Versículo 46 fala agora qual era a idade de José quando ele começou. Vejam, começou com 17 anos, certo? Vocês lembram disso? Agora, versículo 46 diz assim: e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Portanto, entre escravidão e cárcere, dos 17 a 30 anos. Faço as contas aí para vocês. 13 anos de sofrimento. 13 anos de luta, sendo um homem bom, sendo um rapaz segundo o coração de Deus, sendo alguém que estava no centro da vontade de Deus. Dá para entender um negócio desse? Dá. Porque Deus vai usar os fiéis dele para percorrer os caminhos que precisam ser percorridos para que a obra dele seja feita. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, mas ele se utiliza do ser humano para fazer a sua obra sobre a face da terra. Tanto é que quem prega o evangelho não são os anjos, somos nós. Quem prega o evangelho não é o próprio Deus, ele convence o coração das pessoas, mas somos nós quem pregamos o evangelho. Somos nós que, com a ajuda de Deus, fazemos a obra do Senhor aqui. Então, muitas vezes, sucesso não quer dizer bem-estar. Sucesso quer dizer ser obediente ao Senhor, aonde Deus nos colocou. Isso é sucesso. Você pode ter dinheiro, você pode ter um monte de coisa e pode ser um fracasso. Socialmente, você é o fulano de tal. Para você, ao olhar no espelho, você chega, quando você vê assim você no espelho, você chega a dormir de gravata. Fala, essa pessoa é importante. Até dorme de gravata, de tão importante que você se sente. Mas, se você não é fiel a Deus, se você não está no propósito de Deus, você não é um sucesso. Você é um fracasso. Então, eu só quero fazer uma pausa aqui. Se a gente for ver Abraão, as dificuldades que ele passou, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Isaac, também não foi fácil a vida dele por bom tempo. Para vocês verem, a promessa passava pelo fato de Deus multiplicar a semente de Isaac, os filhos de Isaac. Durante 20 anos, a mulher dele foi estéril. A promessa era a mesma para Abraão. 25 anos, a mulher de Abraão, pai de Isaac, estéril. Então, quando Deus está agindo, todas as portas se abrem sozinho. Tudo é fácil. Mentira. O importante é saber, como Davi sabia, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo. E às vezes é bom lembrar dessas coisas. Porque às vezes a gente entra na de Jó. Deus abandonou. Não vejo Deus, não sinto Deus, não ouço Deus. Uma secura espiritual tremenda. A terra do meu coração está até rachada. De tão seco que está na coisa. Eu clamo a Deus, ele não responde. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle das coisas. Amém? Nós perdemos. E aí o que acontece? Chega, né, tem o casamento, e no versículo 50, diz assim, nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primeiro, o nome do primogênito,
Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O que isso estava? O que queria dizer isso? Eu esqueci o meu sofrimento, a minha injustiça. Por quê? Porque nasceu meu filhote, que tem uma alegria, que tem um recomeço de vida. Que a gente vê que José era um homem sofrido. Ele era fiel a Deus, mas era sofrido. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que você entende um pouquinho do que aconteceu. A gente vê Deus, né, a mão de Deus, a boa mão de Deus estava sobre José. Mas a boa mão de Deus estava sobre José porque estava guiando José para o lugar correto, não porque estava tudo fácil. Lembrem-se disso quando você está no meio da luta e da tribulação. Como é diferente desse evangelho da, né, prosperidade que tem por aí. Se você está em fé, você está passando essa luta porque você não tem fé. Está passando por essa luta porque você está longe de Deus. Mas, meu irmão, estou na igreja. Não, isso está acontecendo porque tem pecado. Qual era o pecado de José? Qual era o pecado de Jó? E é bom você não ter um J no começo do seu nome. Tem uma revelação. Estou brincando. José e Jó. Né? Os dois eram homens excelentes. E Jesus também tinha um J, né? Só que nessa época os nomes não se escreviam com J, nem existia essa letra. Mas, então a gente vê isso, os filhos, né? Essa situação terrível, ele passando. E aí vieram os anos de abundância, mas chega o momento que os anos de fome chegam. E a coisa fica tão feia, não só no Egito, mas ao redor do Egito. Que centenas de quilômetros de distância ao norte do Egito, se havia fome no Egito, só interpretando um pouquinho para vocês entenderem, eles dependiam do rio Nilo. Quer dizer que já até na África a coisa estava feia. Na origem do rio Nilo não estava indo água o suficiente. Havia uma fome muito grande, então, em toda aquela região do planeta, desde a África. O Nilo começa nos lagos na África Central. Então, havia fome em toda aquela região e, por causa disso, né, os seus irmãos agora foram para o Egito. Qual era a idade, aproximadamente, de José? Bom, passaram 7 anos de prosperidade. Ele começou com 30, 7 anos de prosperidade, até a fome bater para valer, pelo menos um ano e meio, talvez 2 anos. Então, os 37, 38 anos de idade, talvez comecinho de 39, é que finalmente os irmãos dele vão para o Egito. Né? E, na verdade, que no Gênesis 42, a gente vê que Jacó manda os seus filhos irem lá, versículos 1 a 5, diz assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Por que vocês estão aí de boca aberta, não sabem fazer nada? Né? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Vou ficar com esse menino aqui que eu não quero. Era o filho da esposa preferida, o irmão mais novo de José. Bom, devido ao tempo, vamos acelerar aqui que não dá para fazer mais uma sessão de José, mais um estudo a respeito de José, mas o que acontece então? Chega lá, José testa os seus irmãos. Primeiro acusa eles de espionagem, né?
porque ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos nem imaginavam que aquele lá era José. Primeiro porque, quando saiu, era um jovenzinho. E agora era um homem formado, quase nos seus 40, ou por volta dos seus 40 anos de idade. Um homem com as marcas do sofrimento também. Foi escravo, foi prisioneiro. Né? Estava lá. E ele disse, vocês são espias. Né? E acusou para ver se eles tinham mudado de caráter de fato. Parece que os irmãos dele, agora mais maduros, estavam mais equilibrados na coisa. Né? Um dos irmãos dele fica lá, porque foram acusados, né? Depois tiveram que retornar. A fome foi batendo. Você só volta quando... Não foi bem assim falar, quando você trouxer... Meu irmão, não se deu a conhecer. Mas depois, no capítulo 45, versículos 3 a 8, vamos correndo, diz assim, né? Depois de passar um tempo de novo, eles consumiram todo aquele trigo, diz assim, 45:3, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Esse camarada aí é o manda-chuva do Egito. É aquele que a gente tentou matar e vendeu como escravo. Imagine! E ainda está vivo. Versículo 4, disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E aqui a gente vê, de novo, por que foi José o escolhido por Deus para passar por essa situação. Olha o caráter do homem. Primeiro, ele reconhece que foi Deus quem fez isso. Número 2, tinha o perdão. Os irmãos dele estavam perdoados. Depois, quando o pai dele morre, e os irmãos falam, ih, agora morreu o papai, agora ele vai... Ele falou, não tenho medo, não. Vocês intentaram o mal, mas Deus usou aquilo que vocês quiseram fazer para tentar me destruir, para salvar vocês. Então, esse é um outro motivo pelo qual se vê José como uma figura, como uma sombra, como um tipo de Jesus. Que Jesus, apesar da má intenção, as pessoas estarem crucificando ele, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele perdoou essas pessoas. E mais ainda, né? No caso de Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Levou sobre si, né, os nossos pecados. Então, ele se reconcilia com seus irmãos. Né? E os irmãos dele ficaram pasmos. Ele fala, agora então se apressem, vamos buscar papai. Todo mundo. Versículo 9 do capítulo 45. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos,
os filhos de teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. Fazer saber, meu pai, toda a minha glória no Egito. Versículo 14. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. E aqui a gente começa agora a ver, né, que todo aquele sofrimento, na verdade, Deus tinha um propósito com isso. Então, mais para frente, versículo 24. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho, não briguem. Porque foi você quem teve a ideia de jogar ele lá. Agora a gente está nessa situação aqui, ele não sabe se é uma boa, se é uma ruim, e não sei o quê. Não briguem. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Não conseguia acreditar. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse-lhe Israel: basta, ainda vive meu filho. José irei e o verei antes que eu morra. Então, ele ainda viveria mais ou menos 17 anos depois disso aqui, né? Então, toda a família vai lá para o Egito. Lá eles são salvos dessa forma. José cumpre as suas promessas. A família de José é restaurada, né? E Jacó vai lá, abençoa Manassés e a Efraim. E havia, né, Manassés era o mais velho, Efraim mais novo, só que Jacó trocou as mãos e abençoou o mais novo no lugar do mais velho. E o pai, José falou: não, pai, esse aqui é o mais velho. Não. E abençoou trocado, né? E antes de morrer, ele abençoou Jacó, abençoou seus filhos, né? Como eu já dei no estudo passado, ele profetizou o futuro na vida dos seus filhos. Mas só um detalhe para vocês saberem, eu não vou estar lendo do versículo 29 do capítulo 49 até o versículo 14 do capítulo 50, mas para vocês entenderem, quando Jacó faleceu, quando Israel morreu, José tinha 56 anos de idade. 56 anos de idade. E a passagem que eu quero ainda... em duas passagens, Gênesis 50, versículo 20, eu já mencionei ela aqui. Os irmãos de José, depois de sepultarem Jacó, falaram: agora ele vai nos matar, papai morreu. E eles até inventaram mentira para ele: oh, antes de morrer, papai disse para você nos tratar bem, viu? Seja bonzinho com a gente. Versículo 19 e 20. José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande.
Vocês quiseram fazer mal, mas Deus fez bem disso. Deus transformou o mal em bem. E a gente vê, então, mais para frente, versículos 24 a 26, a morte de José. José morreu aos 110 anos de idade. Diz assim o versículo 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. O homem estava velhinho, estava por cima da carne seca, como dizem. Ele não tinha só o garfo e a faca, ele tinha o prato, o queijo, a mesa, a cadeira, tinha tudo. Permaneceu fiel a Deus. Tem gente que só consegue ser fiel a Deus no pouco. Tem gente que só consegue ser fiel a Deus no muito. José foi fiel a Deus no pouco e no muito. E ainda mais, ele fez os seus irmãos, por assim dizer, os seus parentes, fazerem o seguinte juramento. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Ele falou assim, quando Deus... José sabia da promessa, porque ele sabia da história que Deus falou para Abraão. Vão ficar 400 anos, 430 anos no Egito. Eles estavam talvez aqui 40. Não, eles estavam 50 e poucos anos já. Mas estava faltando ainda 300 e não sei quantos anos para que a promessa de Deus se cumprisse e Moisés chegasse. E ele falou, quando Deus nos visitar e nos levar, conforme a sua promessa, de volta para a terra prometida, eu quero que vocês levem os meus ossos para enterrar lá. E ele foi enterrado no mesmo lugar, na caverna de Macpela. Ele foi enterrado lá. Depois, né? Então, aqui a gente vê um homem que foi fiel em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às aflições terríveis. Do ponto de vista dele, tempo de sofrimento. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, e a boa mão de Deus estava sobre ele. Porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse. E a grande pergunta é onde Deus quer que você esteja. Seja fiel lá onde Deus quer que você esteja. Na situação em que você está. Seja fiel aonde Deus te colocou. Vamos ser de bênção. Vamos servir com alegria ao Senhor, ao nosso próximo. Amém? Então, essa foi a vida de José, um grande exemplo. Uma pessoa que a Bíblia, uma das poucas pessoas que a Bíblia não mostra defeito nele. Mostrou defeito de Abraão, mostrou defeito do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, mas de José, a Bíblia não o acusa de nada. Outra pessoa que não se mostra defeito